Bom dia, meu caro, tudo bom? Então, contando um pouco aqui da minha experiência, né, de minha EQM no caso, mas falando um pouco do que aconteceu anteriormente, tá? Era uma quarta-feira, eu comi alguma coisa de manhã, almocei e tudo mais, e parece que o negócio não caiu muito bem, sabe? Parece que não tava digerindo muito bem e tudo mais, aquele enjoo de barriga, que você fala, putz, alguma coisa que eu comi não me fez bem. E aí, deu a hora do almoço, não tava melhorando, fiquei meio mal, falei, vou tirar uma soneca, né, aproveitar a hora do almoço e vou tentar ver se eu melhoro, né. Aí eu tirei uma soneca no sofá mesmo, durou uns 45 minutos, aí acordei um pouquinho pior, aí eu falei, minha esposa e meu filho estavam no térreo, né, eu falei, vou subir um pouquinho, deitar, ver se eu melhoro, ver se eu descanso um pouquinho mais. Aí subi no meu quarto, deitei na cama e, sei lá, 30 segundos depois começou a me dar uma vontade de ir no banheiro. Eu fui rapidamente no banheiro, né, suíte do quarto, então eu fui rapidamente pro banheiro, deu tempo de eu abaixar a calça, sentar na privada, o mundo girou e tum! Apaguei, abri o olho, eu tava deitado no chão, sem entender nada, por que eu tava deitado no chão, por que eu tava ali. Lembrando, logicamente, que eu fui no banheiro e tudo mais, mas assim, apareci num lugar que não era pra eu estar aparecendo, numa posição estranha. Aí eu tava todo ruim, sabe? Então, assim, meu corpo tinha dado uma parada, né? Não sei quanto tempo eu fiquei desacordado, tá? Eu sei que eu acordei com um banheiro bem ruim, né? Sem entrar em detalhes, assim, mas o banheiro bem ruim, assim, meu corpo tinha sofrido legal. Com um pouco de sangue também, tá? Mas eu não sabia de onde tinha vindo. Aí eu consegui me arrastar pro chuveiro, ligar a ducha, né, molhar, me limpar um pouco. Gritei pela minha esposa e ela apareceu lá, a porta eu nem tinha conseguido trancar, né? Ela apareceu lá, ficou preocupada. E aí eu fiquei lá tomando minha ducha, tentando me recompor. Ela chamou um amigo, né? Porque meu filho é pequeno, né? Então eu não ia deixar ele sozinho, levar para o hospital e tudo mais. Meu amigo veio, me pegou, a gente foi até uma UPA, né? Até um centro de saúde aqui perto do bairro, porque eu não conseguia nem andar muito de carro, assim, no passageiro, mas eu me senti qualquer coisa, assim, até o cheiro, me dava muito enjoo, muito mal-estar. Cheguei na UPA, o médico me viu, perguntou se eu tinha vomitado ou expelido sangue de alguma forma, meu amigo falou que sim. Eu achando que era uma infecção intestinal e tudo, ele me deu um remédio, né, um remédio para dor, um remédio para enjoo, para me restabelecer. Tomei um soro também, se eu não me engano, me restabelecer e pelo menos ir para um hospital maior aqui de Floripa, né, que é onde eu moro. A gente foi no hospital, tá? Um hospital maior aqui que fica perto, já restabelecido, já podendo andar de carro sem sentir tanto enjoo. Cheguei, fui pro pronto socorro, né? Pro pronto atendimento. E aí eles viram meu estado, já me deram um soro. Também viram que eu tinha perdido um pouco de sangue, né? Fiz o exame de sangue, que acho que deu resultado depois de uma hora, enfim, viram que minha hemoglobina estava ficando muito baixa, que eu estava perdendo sangue, etc. Aí eu fiz uma tomografia, fiz uma endoscopia, tá? A endoscopia não achou nada, achou um pequeno corte aqui no esôfago, talvez o sangue vinha dali, mas na tomografia acharam alguma coisa estranha na minha barriga, na região do intestino, tá? Aí eles me deram sangue, começou a ficar um pouco mais restabelecido e tudo mais. Um dia depois, né, fiquei no atendimento, né, na internação do pronto-socorro. Um dia depois eu fui para o quarto, no hospital ao lado, que é um hospital parceiro, né, um hospital irmão, que é onde tinha vaga. Aí cheguei no quarto, me liberaram uma dieta líquida, então um iogurte, uma água de coco. Eu peguei o iogurte, estava muito fraco, já estava um dia, né, no hospital, um dia sem poder beber água, sem comer. Dei 2 colheradas no iogurte, me senti um pouco mal, deitei, só dei 2 colheradas, deitei um pouquinho lá na cama. Um outro amigo meu tava me acompanhando, né, nessa hora, tive bastante amizade, bastante ajuda. Aí eu me deitei, aí depois de uns 15 minutos eu levantei para ir no banheiro, eu não estava assim, me sentindo muito bem, apoiei assim na pia e tum, apoiei na pia e de repente eu pisquei, abri o olho e eu estava deitado, tinha uma senhora uma mulher segurando minha cabeça, um monte de gente aos meus pés, né, todos enfermeiros, meu amigo estavam no meu pé, eu falei, nossa, eu desmaiei, eles desmaiou e teve convulsão. Talvez, a gente não tem muita certeza, né, mas pareceu. Aí eu, nossa, não, beleza, vamos levantar. Ela, não, espera um pouquinho aqui. Espera, dá uns 2 minutinhos, aí eu fui respirando, restabelecendo e tudo mais.
Aí deu tempo de eu levantar, ela falou, levanta e se apoia na mesa. Levantei, apoiei na mesa, pisquei de novo, né? Dei aquela piscada, abri e de novo a mulher estava segurando minha cabeça e falou, desmaiei de novo? Ela desmaiou de novo, olha. A gente vai te colocar na cama, tá? A gente chamou 2 enfermeiros fortes, vamos te colocar na cama carregado mesmo, tá? Pra você não fazer esforço. E a gente já pediu um quarto na UTI. Aí eu falei, tudo bem. Vamos... Não, tranquilo, vamos esperar aqui. Pô, que pena. E eu tava assim, tinha o corte no esôfago, tinha a questão que achavam que era uma diverticulite no intestino, mas uma diverticulite que não era para perder tanto sangue, né? Mas eu estava ficando muito fraco, não sabiam o que estava acontecendo comigo, ia passar por mais exames, mas decidiram colocar na UTI, que aí, né, eu fiquei no quarto esperando, deu mais ou menos uns 30 minutos, a UTI foi liberada. Aí depois desses 30 minutos me levaram para a UTI de maca mesmo, né? O hospital era... Não, me levaram para a UTI de maca, tá? Cheguei na UTI, fui direto para a UTI tomar soro, né? Eu tava tomando soro praticamente todo o tempo e comecei a tomar mais uma bolsa de sangue, que a minha hemoglobina estava baixando muito. Eu não lembro que número que estava lá, mas eu lembro o número que chegou depois, que aí eu falo para vocês, né? E aí, na UTI, eu passei mais ou menos um dia e meio esperando, né? Então, de quinta até sexta, eu fiquei lá um dia e meio e aí marcaram outro exame, né? Uma colonoscopia, que eu fiz a colonoscopia e mais uma endoscopia para ver esse corte do esôfago. Na endoscopia, o corte já tinha fechado e na colonoscopia, eles queriam fazer para ver se tinha mais alguma coisa no intestino, porque aquilo que eles acharam na tomografia, não ia alcançar com a colonoscopia, porque era uma região muito próxima ao estômago e não chega nem com a endoscopia, nem com a colonoscopia, mas queriam ver se tinha algum outro foco de hemorragia, né? Porque eu estava perdendo muito sangue, tá? E aí eu fiz a colonoscopia, não acharam mais nada, então falaram, deve ser exatamente isso que a gente achou na tomografia. Era sexta-feira, tá? Eu estava perdendo muito sangue, defecando muito sangue, tá? Tanto que chegou uma hora, era sexta-feira, 8 da noite, tá? Eu estava muito fraco, meu batimento cardíaco estava entre 150 e 170 batimentos durante todo o tempo, então estava muito acelerado por muito tempo. E aí eu voltei para a cama, né? E a cada 30 minutos ia no banheiro, né? Perdia mais sangue. Aí chegou uma enfermeira, na troca de turno, chegou uma enfermeira, a enfermeira Patrícia. Ela me olhou, que foi a primeira que eu acho que me recebeu lá. Ela falou, nossa, Ali, você tá assim? Peraí. Aí correu, foi falar com a minha mãe, com a minha esposa, que estavam no hospital. Né? Meu pai e minha mãe moram em São Paulo, e aí minha mãe veio, meu pai estava vindo ainda no caminho, tá? E aí ela falou, gente, pelo amor de Deus, teu filho não vai passar dessa noite, vocês têm que falar com o médico, se o médico não te ouvir, fala com a imprensa, fala com a polícia, mas teu filho precisa ser operado hoje, ele não vai passar dessa noite. Elas se assustaram, né? A enfermeira foi lá falar com o médico e falou, doutor, uma enfermeira mais experiente, né? Falou, doutor, o senhor me conhece, né? O Ali tá mal, ele não vai passar dessa noite. Não, pode ser, acabei de ver ele e tudo mais. Falou, então vamos lá ver de novo. Aí levou o médico pra me ver, ele me viu os exames e falou, vamos operar ele, vamos chamar a operação de emergência. E aí chamaram, né, a operação de emergência, eu não sei como funciona tecnicamente, tá? Mas assim, começaram a me preparar, chamaram 2 cirurgiões, tá? E aí aí me prepararam na maca e tudo mais, colocaram numa maca de transporte, eu desci no hospital, né, para o centro cirúrgico. Quando eu desci, a enfermeira falou que sentiu eu parando 1 ou 2 vezes, sei lá, em estado de choque, alguma coisa. Mas a gente chegou no centro cirúrgico, ela me deixou com o anestesista, porque os cirurgiões ainda não estavam lá, tá? Não tinham chego. A anestesista olhou para mim e falou, galera, vamos correr aqui, vamos focar aqui no Ali, tá? No paciente. A cirurgia aqui do lado acabou de acabar. Falou para uma enfermeira ir até a cirurgia do lado, né? Chamar quem já tinha acabado, quem estava à disposição. E aí eles me colocaram na maca da cirurgia. E eu vi a correria, né? Ele começou a correr, começou a pedir bolsa de sangue e tudo mais. Eu estava realmente muito fraco, tá? Muito fraco. Mas eu estava me segurando, eu estava um mal-estar, uma sensação estranha, sabe? Uma sensação esquisita. Aí eu estava, além de estar mal, entendeu? É uma sensação estranha de explicar, uma sensação meio que você está vendo, não sei explicar muito bem, tá? Teve uma hora que o doutor, que o anestesista, né, ele estava correndo e tudo mais, aí ele ficou do meu lado,
fazendo alguma coisa, aí eu peguei no braço dele e falei, doutor, desculpa, eu não tô mais aguentando, eu acho que eu não vou aguentar mais, eu não sei, eu não vou aguentar mais. Não sei porque eu falei isso pra ele, mas eu não tava aguentando mais. Tava sentindo meu peito estranho. Aí ele, Ali, calma, vamos, se acalma. Chamou uma enfermeira para injetar anestesia no meu pulso, no meu braço, desculpa. Colocou a máscara e falou, dá umas 5 respiradas, você vai apagar e a gente vai tomar conta daqui, tá? E aí você faz menos esforço, mas fica tranquilo que a gente vai tomar conta. Eu falei, tranquilo, beleza. Aí colocou a máscara, eu respirei 1, 2 e, assim, segundos apaguei, tá? E eu tinha apagado no desmaio, que basicamente, em todos os desmaios que eu fiz, eu fechei o olho, abri e estava em outra posição, né? Sei lá quanto tempo depois, então só apagou, como se tivesse dormido aquele sonho sem sono nenhum. E na endoscopia e colonoscopia eu fiz 3, né? E eu tomei anestesia. E a mesma coisa, apaguei, acordei, você acorda meio mal, meio drogado, né, na colonoscopia e na endoscopia, falando engraçado e tudo mais. E beleza, tinha apagado, não tinha lembrado de nada, minha consciência também apagou junto, sem problema algum, né. Aí, quando ele aqui, que é isso? Cara, coisa estranha, o que será que tá acontecendo? Será que é da cirurgia? Assim, totalmente consciente, pensando bem e tudo mais, mas não tinha mais corpo, né? O quadradinho que estava grudado nos outros indo para algum lugar. E eram todos quadradinhos, todos assim sentados, e a gente ficava marchando, meio flutuando, só que no meio de de ambiente. Então, por exemplo, eu lembro de ter visto um morro, lembro de ter visto sol, e tudo quadrado, tudo em tons acinzentados, nada colorido, nada orgânico, né, de formas orgânicas arredondadas nem nada. E aí eu fiquei marchando nesse lugar, tum. E passando por esses vales, aí tinha vale, tinha montanha, tinha canyon e por aí vai, né? E aí durou mais ou menos uns 10 minutos assim, e eu pensando, meu, o que tá acontecendo? Nossa, já sei, eu morri. Cara, eu morri. Putz, que pena. E assim, veio uma consciência de morte e veio uma tristeza, mas não veio um desespero de tipo, ai meu Deus, me tira daqui. Não, veio só tipo, pô, que pena, aconteceu, sabe? Que nem, pô, você perde alguém, perdeu, sabe? Você fica triste, não, às vezes bate um desespero, né? Principalmente quando é de repente e tal, mas assim, você não fica desesperado, mas pô, fica triste, fica angustiado. E é isso que eu tava angustiado com aquilo e eu pensava assim, ai, pô, não vou mais ver meu filho. Putz, nunca mais vou ver meu filho, pô, e agora? Que pena, sabe? Pô, me dava uma tristeza, uma angústia, e aí eu fiquei 10 minutos assim. E aí depois de um tempo, e vai em fila que vai embora, eu olhei pro meu lado esquerdo, assim, sei lá, consciência e tal, vi pro meu lado esquerdo, aqui, apareceu como se fosse um monge, tá? Rezando assim, com uma masbah, né? Um terço na mão. Eu sou de família muçulmana, tá? Então a gente teve educação muçulmana e tudo mais, muçulmano moderado, mas, né? Família árabe da Síria. E aí um senhorzinho assim, ó, rezando, marrom, a única forma orgânica que tinha nesse mundo todo, rezando assim, ó, com um terço na mão, com uma masbah na mão e rezando a Fatiha. Rezando em árabe. E eu falei, cara, isso eu entendi, isso eu sei o que é, assim, né?
pô, tô ouvindo em árabe, eu tô sabendo que reza é essa. Por que será que esse cara apareceu? E aí eu tive a consciência de agarrar nesse cara. Eu agarrei nele. Aí eu agarrei e ele começou a me puxar. E eu comecei a meio que desgrudar daquela fila de quadradinhos. Aí pensei, pô, a única coisa que eu conheço, vou tentar interagir, vou tentar fazer alguma coisa com ele. Sim, imaginei segurando. E ele foi me puxando. Eu fui me desgrudando da fila e fui recuperando minha forma, de algum modo que eu não sei explicar. E eu fui recuperando. Ele foi puxando e tum, desgrudei. Aí eu fui parar em uma espécie de um quartinho todo escuro. Aí eu entrei no quarto ali, pra mim já era eu de novo, né? Já era eu consciente, minha forma, assim. Eu falei, caramba, o que será que aconteceu? Cara, eu acho que eu tô vivo, cara. Eu acho que eu sobrevivi de novo. Acho que eu não vou morrer. Pelo menos não agora, mas ele me tirou de lá. E aí o monge, o senhor, me tirou de lá e sumiu. E foi pra lá, né? E sumiu meio que pro mesmo canto que ele foi. Aí eu fiquei parado assim, eu falei, caramba, cara. Eu acho que essa tirada foi de coisa de 10 segundos, tá? Fiquei uns 10 minutos lá, depois uns 10 segundos do cara me tirando. Eu falei, caramba, acho que eu não vou morrer. Beleza, mas e agora? O que acontece? Eu tava num quarto sem nada. E fiquei uns 2 minutos lá tentando entender a situação e menos angustiado, um pouco mais feliz, né? Aí eu entrei no quartinho, né? Fiquei esses 2 minutos, mais ou menos, nesse quarto escuro, tentando entender o que estava acontecendo e tal. Eu falei, beleza, acho que eu não vou morrer mais, cara. Parece que eu tô vivo de novo. Tá bom, né? Beleza. Aí eu olhei pra direita assim, e tinham dois serizinhos vindo assim na minha direção, da altura da minha coxa, mais ou menos, meio magrinhos. Aí eu comecei a olhar para eles e eles falando, meu nome é Ali, né? Aí eles falando, não fica muito feliz não, hein, Ali? Você não sei se você salvou não, fazendo piadinha, mas não sendo agressiva, não me xingando e tal, mas fazendo brincadeirinha. Aí eu olhava para eles e falava nada, achava estranho e tal, não sabia, nem podia falar e tal. Aí eles falando, bibibi, cuidado, tá cheio de infecção no hospital, você não vai sair daqui não, hein? Acho que você não vai sair daqui não. Aí, deu um tempinho, eu falei, opa, o que eu posso... Pô, não queria voltar aqui não, cara, eu queria voltar pro meu filho, eu queria viver, não queria voltar aqui não. Eles, problema teu, você vai voltar, você nem vai sair daqui, nem vai sair do hospital. Eu falei, não, cara, não fala isso não. Cara, modo de falar, não fala isso não. Pô, o que eu posso fazer assim pra não, né? Não voltar, pô, não tem nada que eu possa fazer e tal, me cuidar mais. Eles falaram, não, tem sim o que você pode fazer. Faz assim, ó. Quando você voltar lá pro teu lugar, pra tua cidade não, quando você sair do hospital, voltar pra tua casa, faz um agradecimento pra Iemanjá, que aí a gente te libera. Aí você tá bem, vai ficar bem. Eu falei, beleza, mas pô, não sei nada disso, não sei agradecer, não sei agradecer, posso pedir ajuda para minha prima e tal? Aí eles, pode pedir ajuda para tua prima e tudo mais, vai lá, agradece que não vai pegar nada para você. Eu falei, beleza, assim, pô, show. Obrigado, cara, vou fazer isso assim. Eles, beleza. Aí o que acontece? Eu ficava nesse quarto, eu fiquei uns 20 minutos nesse quarto, foi bastante tempo, né? E aí eles sumiram, depois eu falar, beleza, vou agradecer, faço agradecimento para Iemanjá quando eu voltar, pela minha saúde. Eu não sabia, né? Depois eu pesquisei, mas eu não sabia nada sobre Umbanda, Candomblé, assim, pouquíssima coisa, né? Não tinha conhecimento nenhum da religião, mas sempre respeitei, né, todas as religiões, isso é muito importante. E nunca tive certeza que uma coisa é a verdade única, né? Eu sempre fui assim. No caso, não, a minha verdade é única, a tua religião não é e tal. Sempre tive a consciência que a gente pode chegar lá, né? Morrer e tudo mais, e não ser o que a gente acredita que é a verdade. Se há uma verdade única, enfim. Aí eles sumiram. Só que aí eu fiquei lá no quarto uns 15, 20 minutos, e eles saíam e apareciam fazendo brincadeirinha e tal. E beleza, né? Já era meio que no ambiente. E eu fiquei lá. Aí depois de um tempo, eu comecei a sair do meu corpo. Desculpa, eu comecei a voltar pro meu corpo. Tipo assim, eu voltei a primeira vez pro meu corpo e eu ouvi alguém falando, nossa, ele tá vivo, eu acho que ele tá voltando. Mas assim, eu ouvi a pessoa lá do outro lado da rua falando, eu não conseguia ver nada, era tudo muito confuso. Eu voltei pro meu corpo a primeira vez e fiquei uns 10 segundos no meu corpo. E assim, a minha descrição é que eu tava completamente drogado, e tava mesmo, né? Eu tava entubado, né? Então a pessoa falou, fica calmo, você tá entubado, tá? Mas vai ficar tudo bem com você.
E aí deu uns 10 segundos e tum, voltei pro quartinho. Quando eu tava no meu corpo, eu tava completamente drogado, eu tava completamente sem ter a noção de nada. E quando eu voltava para aquele quartinho da minha consciência, digamos assim, eu tava totalmente pleno. Conseguia pensar em tudo, pensar em ver meu filho, minha esposa de novo, meus pais e tudo mais. Totalmente pleno, assim, com meu, cabeça 100%. E aí eu comecei a voltar pro meu corpo mais vezes. Tá, eu voltei outra vez, alguém falou, Ali, mexe o pé. Eu mexi o pé e vi que alguém comemorava, e aí saía do meu corpo e voltava pro quartinho. E eu fiquei indo e voltando umas 5, 6 vezes, né? Voltei a primeira vez, fiquei 10 segundos, aí voltava pro quartinho. Voltei a segunda vez, ficava 20 segundos, aí voltava pro quartinho. E sempre bem mal no lugar, no meu corpo, né? E sempre pleno no quartinho, voltando para o mesmo lugar. Não é que eu tinha outros sonhos, outras visões, e não. Eu voltava sempre para o mesmo lugar, às vezes as criaturas estavam lá, às vezes não estavam. E aí eu fiquei nesse vai e vem. A terceira vez, quando eu voltei, o enfermeiro falou, olha, agora a gente vai tirar o tubo, eu preciso que você tussa. Beleza. Aí 1, 2, 3, tosse. Aí eu tossi, tiraram um tubo, e aí eu comecei a melhorar, e toda vez eu ia e voltava e ficava mais no meu corpo e menos o quarto, né? No final das contas, eu voltei totalmente pro meu corpo, não voltei mais pro quartinho, tá? E aí daí pra frente foi só uma evolução constante. Eu fiquei mais 2, 3 dias na UTI, depois mais 2 dias no quarto, né, do hospital mesmo, né, mas não intensivo, e fui melhorando, tá? E aí fui melhorando, depois o médico veio falar comigo e falou, olha, você perdeu muito sangue, tá? A cirurgia foi muito complicada, a gente sempre faz por câmera essa cirurgia, mas a gente teve que te cortar para fazer, para ver tudo certinho. Você ficou com 3 de hemoglobina, o nível médio é 15, você ficou com 3, que é muito baixo, você teve um choque hipovolêmico, que é por falta de sangue, você ficou com 190 batimentos durante a cirurgia por muito tempo. Então, assim, o seu modo de vida, né, mais ativo ajudou, de você ir na academia de vez em quando, de fazer luta e tudo mais, ajudou bastante. Qualquer coisa a mais, 10 quilos a mais, 5 anos a mais, talvez você não teria sobrevivido, tá? E no final das contas não era uma diverticulite, era um tumor, tá? Que estourou e aí entrou sangue, teve hemorragia, etc, tá? Mas foi um tumor que foi totalmente retirado. E ele falou, ó, na hora que a gente cortou o seu intestino, cortaram 5 centímetros, recolou, você começou a melhorar. E daí pra frente foi só evolução, tá? Eu perdi 10 quilos na cirurgia praticamente de músculo, né, de massa magra. Tive que tomar 9 bolsas de sangue no total. Na cirurgia não, né? Desculpa, internado, né? Perdi 10 quilos, tomei 9 bolsas de sangue no total, então foi realmente bem complicado. Teve um trabalho legal dos meus amigos de repor também, da minha esposa, né? Que puxou para repor também o sangue que eu perdi, né? Na bolsa de sangue e tal, aqui de Floripa. Mas daí pra frente foi só evolução. Tem um detalhe importante também, eu tinha muito medo de pegar água à noite, muito escuro, ligava todas as luzes e tudo mais. Desde quando eu saí da cirurgia, nunca mais eu tive medo disso, né? Mas essa foi a minha história, né? Não preciso que ninguém acredite, pode ter sido alguma coisa da cirurgia, dos remédios, da anestesia, mas assim, eu apaguei várias vezes, tomei 3 anestesias e foi realmente a única que eu tive essa experiência. Eu tive o choque hipovolêmico, né? Meu coração não, mas assim, meu corpo realmente parou. E essa foi uma experiência, né? Ao meu ver, foi uma experiência que estava no meio do caminho, uma coisa que eu acredito muito, que é na força da oração, que eu acho que foi o meu pai que me puxou, o meu avô, né, que já faleceu, mas meu pai que está vivo, que me puxou, pediu ajuda, rezou bastante por mim, minha prima também rezou bastante por mim, acho que isso me ajudou bastante, e é isso, tá? Essa foi a minha experiência, que eu contei em detalhes, né, parte espiritual, parte da experiência também, e anteriormente é isso. Obrigado, gente. Olá, meu nome é Isabel. Sou de Mogi Guaçu, moradora de Mogi Guaçu, né, estado de São Paulo. Vim hoje contar o relato, né, do meu QM que eu passei. Foi no ano de 1998 e que eu passei por esse QM, né? Mas em 1997 eu comecei, né, a passar pelo processo de encadear uma depressão, né? Eu estava já começando numa depressão. Eu me engravidei, né? Estava gestante nesse tempo de 1997 e
e tinha feito, foi no ano de 1995, eu tinha sofrido a perda do meu pai, né? Comecei a ficar muito oprimida, né? Muito triste, muito abatida, né? E fui já começando com os sintomas, assim, sabe? De depressão, aquela tristeza. E aquilo foi prosseguindo, né? Até que chegou no ano de 1998, que eu ganhei, né? Tive gestante, ganhei meu filho, né? Meu filho caçula. E nesse tempo que eu ganhei ele, né? Passou 4 meses ali, no mês de abril, depois que eu ganhei meu filho, que começou, né? A depressão a piorar aquela depressão, né? Porque eu tinha desencadeado ela na gestação do meu filho, né? No período de gestação. E quando eu ganhei meu filho, a partir do mês de fevereiro de 98, depois dos 4 meses, eu já entrei na depressão profunda. E a partir dessa depressão profunda que eu tive, que aconteceu que eu comecei a tomar muitos medicamentos, né? Eu fiquei muito debilitada, meu esposo parou de trabalhar, né? Ele me socorria, ele cuidava de mim, né? Eu ia pro hospital, ele me levava para o hospital, me trazia do hospital, e eu cada dia mais que passava eu estava mais ruim, eu não melhorava. As minhas cunhadas, minhas irmãs, todas me ajudando a passar por aquele processo, né? Esse processo da depressão, né? Porque eu fiquei exatamente muito debilitada mesmo, no ponto de não me cuidar mais de mim, de não me alimentar, né? E foi aí que a cunhada me ajudou, né? A passar por esse processo. Não foi fácil, né? Porque eu emagreci muito nessa época da depressão. Eu tinha exatamente quase uns 100 quilos, eu fui para os 49 quilos, eu emagreci demais mesmo. E foi nesse período que tanta medicação, de estar sempre ali no hospital, era de manhã, era tarde, era muita medicação, aqueles medicamentos que era forte, era aquelas tarjas pretas, sabe? E ali tomando esses remédios, essas medicações todas, e eu comecei não ficar bem, né? Porque teve uma hora que o doutor falou assim ali pro meu esposo, se eu continuasse tomando aquele remédio, poderia até me matar, porque os remédios eram muito fortes, eu estava tomando muito calmante demais. E ali eu peguei, voltando para casa, depois daquela consulta que tive com o médico, né? Estando na minha casa, e naquele processo ainda não estava bem, não estava muito bem ainda, não lembrava mais dos meus filhos, né? Não conhecia mais meus filhos, né? Eu tinha 3 filhos nessa época, uma filha, um filho do meio e o caçula que eu tinha ganhado naquele ano. E não lembrava mais dos nomes de nenhum dos meus filhos. E decorrer desses dias, né, que foi se passando, e não foi muito rápido, né, a cura dessa depressão, não foi muito rápido. E foi passando os dias ali, a qual eu consegui, né, ali, comecei a perceber, assim, que as coisas ali não era um processo normal, porque eu via muitos vultos, eu via muita coisas ali que tentava me destruir, sabe? Mas nesse processo da depressão eu passei pela EQM. Por quê? Porque os médicos já tinham falado que se eu continuasse tomando esse remédio, ele poderia me matar, né? Eu poderia morrer por causa de tanta medicação. E eu até hoje eu tenho nessa arritmia cardíaca, eu já estava com essa arritmia cardíaca nessa época, e foi daí que eu acho que eu sofri uma parada cardíaca nessa hora, porque foi quando as minhas cunhadas, que elas minha irmã veio para cuidar de mim ali no banheiro, ali me ajudar, me cuidar, né, tomar um banho, que eu passei por essa QM ali, né, na hora que eu estava ali no banho. E ali eu escutei uma voz ali, falava comigo assim, quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti. E foi nessa hora, nesse momento que eu vi, que eu escutei, que
eu acho que eu devo ter caído, e eu via as minhas cunhadas falando assim, ó, levanta ela, não deixa ela cair não. E nesse momento, nessa hora, eu vi que meu espírito atravessou a parede do banheiro da minha casa. E eu só vi que eu passei, atravessei essa parede. E aqui, a minha casa era uma casa, era essa edícula no fundo, e uma área, não tinha casa na frente. E eu atravessei, e eu sei que nesse momento eu subi pro alto. E eu acho que, eu não sei se eu estava uns 7 metros de altura, ou se eu estava muito mais, eu não sei, parecia que eu estava muito perto, mas eu parei nessa altura e olhei para baixo, e a hora que eu vi, eu não vi ali nada, eu achei que eu estava por perto ali, mas eu não estava. Eu olhava para baixo, eu não via, eu via somente uma longura. E de repente, nessa hora que eu estava parada ali, eu vi uma força muito forte, me sugou para cima com uma rapidez muito grande, foi muito rápido. E a hora que eu dei por conta, eu já estava num clarão. A hora que eu virei as costas, virei assim, aquele clarão imenso que estava ali, aquela luz maravilhosa, aquela luz glorificante, sabe, que não tem semelhança aqui na Terra, nem a luz do sol, nem do dia aqui na Terra, a luz que o homem preparou, não tem nada a ver. Eu comparo com a luz de um diamante que brilha, mas brilha muito mais. E eu ali no meio daquele túnel, daquela luz toda, né? E eu olhava de um lado para o outro e caminhando sobre aquela luz, eu me deparei ali no meio, né? E queria saber como é que eu estava caminhando ali. Parei ali e comecei a olhar para baixo para ver se eu via da minha cintura para baixo, mas da minha cintura para baixo eu não via nada. E olhei novamente para frente, depois olhei para o lado e senti alguém do meu lado, senti algum ser do meu lado. E ali, quando eu senti aquele alguém, aquele ser do meu lado, falava assim para mim, segue em frente. E com o meu pensamento, eu comecei a seguir em frente. Com o meu pensamento, eu comecei a seguir em frente, né? E a hora que eu fui indo para frente, fui seguindo à frente, aquele caminho, chegando naquela porta ali, parece que era uma porta mais dourada, porque não era igual aquela luz comparada, mas era mais dourada, mais brilhante. E ali eu olhava para cima, não tinha fim, eu olhava para a direita, não tinha fim, eu olhava para a esquerda, não tinha fim. Eu só queria atravessar aquela porta para frente e não conseguia atravessar aquela porta para frente. E ali eu parei, né? E fiquei ali parada, olhando para todos os lados, como é que eu ia poder passar. Mas ali aquela voz que estava do meu lado falou volta, né? Na hora que ela falou volta, eu dei aquela recuada para trás. A hora que eu dei aquela recuada para trás, ali eu parei. E eu não queria seguir, eu não queria voltar. Eu queria continuar lá. Porque ali é um lugar que você sente uma paz, uma tranquilidade. Eu não lembrava de nada que eu tinha deixado para trás. Eu só queria continuar naquele lugar. E ali, eu continuando naquele lugar ali, vi aquela voz com uma autoridade muito grande e falou para mim assim, volta. E foi na hora que ela falou, essa pessoa falou, essa voz aí falou para mim, volta. Aí eu voltei muito rápido, que para voltar foi mais rápido que quando eu fui. Foi tão rápido que a hora que eu fui ver, que eu já estava atravessando a parede novamente do banheiro da minha casa. Quando eu voltei, aí eu deparei com o espelho do meu banheiro. Aí eu olhando ali e eu vi aquela voz falar assim, volta, Bel, volta, né? Sai dessa. Aí eu voltei para o meu quarto. E aí eu voltei ali, sabe? Eu creio que foi uma parada cardíaca que me deu, né? Por isso que aconteceu isso comigo, porque devido de tantos remédios que eu estava tomando, era muito forte, e por isso que aconteceu isso comigo. Mas daí desse dia para cá, daquele dia, né? Que foi à tarde que ocorreu isso, daquele dia à tarde eu fui melhorando, tendo aquela melhora, né? Eu já estava bem mais melhor, mas foi chegando à noite, né? Vinha visitas na minha casa para me ver se eu tinha melhorado, como eu estava, né? Meus familiares. E nesse dia, né? Eu ainda não lembrava dos meus filhos, não recordava do nome deles. E aí veio aquela voz novamente, né? Porque naquela parede do meu quarto eu tinha a foto dos meus 3 filhos. E aquela voz ali me ensinando
fazendo recordar quem era aquelas crianças. Ali aquela voz falava, essa é a Ana Cláudia, esse é seu filho Tiago, esse é o seu filho Lucas. E aquela voz me recordando para mim aprender novamente, repetindo 3 vezes o nome dos meus filhos. Aí, só que aquela voz falou para mim assim, ó, vai vir uma pessoa, vai vir alguém que vai querer confundir você novamente, né? E era para me ficar atenta. E realmente apareceu uma pessoa assim que eu nunca vi, né? Aquela pessoa veio acompanhada de um parente meu e veio aqui e ela queria me ver. Falou assim, eu vou lá ver ela para ver se ela melhorou mesmo, né? Para ver se ela tá boa mesmo. E entrou no meu quarto, meu esposo, e fez essas perguntas, né? E começou a perguntar quem era aquela, quem era aquele, né? Quem era aquele da foto? E eu comecei a responder. E as 3 vezes a pessoa perguntou e eu falei, né? As pessoas saíram dando risada. Realmente, ela está bem, sim. E saiu. Aí foi passando, né? Passou desse dia, tudo, que todo mundo foi embora, tudo. E no outro dia, foi passando decorrer dos dias, eu fui melhorando, né? Fui dando aquela boa melhora, graças a Deus. Foi dando aquela boa melhora que eu fui melhorando, né? Daquela opressão, melhorando daqueles sintomas, né? De esquecimento da mente. E mais ainda o inimigo, ele tentava me perturbar, né? Ele tentava ainda me oprimir, né? Mas eu estava bem melhor, né? E quando chegou nesse dia, assim, teve um dia que meu esposo foi trabalhar, porque meu esposo até tinha parado de trabalhar para cuidar de mim. Ele deixava, muitas das vezes, eu e meus filhos, minhas cunhadas cuidando de mim, né? E meus filhos ficavam todos os dias ali com minha sogra, com meus cunhados, não ficava comigo. E teve um dia que meu marido achou que eu estava bem mais melhor, ele foi trabalhar e deixou o neném comigo. E os maiores não estavam comigo, estavam na casa da minha sogra. Aí, esse meu neném que ficou comigo, né, aí foi de manhã, meu esposo foi trabalhar, e ainda aquela força negativa, ela veio, né, de manhã, assim, na minha vida ali, de manhã, e eu estava deitada com meu neném, e aquela força negativa veio querer me dominar, né, sabe, aquela coisa ruim, horrível, tomando conta da minha mão, sabe, falando assim, ó, faz isso, né, sufoca ele, né, querendo que eu tirasse a vida do meu filho. Mas eu ali comecei a clamar a Deus, comecei a chorar, pedir para Deus ter misericórdia, porque naquele tempo eu não conversava com Deus tanto assim, mas eu sabia que tinha um Deus, né? E eu pedia para Deus, eu chorava muito, não deixar fazer coisas ruins, né? E eu de joelhos no chão chorava, pedia muito para Deus. E Deus ali veio com aquela paz ali, veio aquela paz, aquela leveza na alma, sabe? Que graças a Deus aquilo saiu, né? Saiu, porque se não fosse isso, né? Tivesse saído da minha vida, eu tinha feito coisas horríveis, né? Tinha destruído a minha família, tinha parado no manicômio. É isso que o inimigo quer, né? Ele quer destruir lares, ele quer destruir famílias. E graças a Deus, né? Daquele dia em diante, o Senhor ali, ele foi me dando vitória de melhorar, né, de ficar bem, né, graças a Deus, eu fiquei ótima, né, graças a Deus, eu tô bem melhor do que eu estava. Para mim foi uma experiência muito grande, sabe, que eu tive, e o que ficou para mim também foi muito bom, né, um dom, assim, de espiritual, de saber que as coisas de Deus existem, né. Ficou um dom assim na minha vida de gratidão a Deus, porque antes de passar por tudo isso, eu era uma pessoa que não era uma pessoa religiosa, que ficava em igreja, né? E hoje não, hoje, graças a Deus, hoje eu estou numa dominação, eu estou numa igreja, né? Sou cristã, né? E hoje estou numa igreja, graças a Deus. E tenho essa oportunidade ali de expressar, né, as coisas que Deus mostra para mim, as coisas que Deus fala comigo, né? Tem essa oportunidade, porque ali na igreja onde que eu congrego, ali nós temos a liberdade do Espírito Santo, de falarmos algo da parte de Deus, o que Deus nos mostrar, né, sonhos, visão. Ali nós temos essa oportunidade, né, graças a Deus. E isso é muito bom para mim, porque essa experiência, esse EQM que eu tive,
foi para mim muito gratificante, porque ele me ensinou muitas coisas, né? A amar mais o meu próximo, a amar mais as pessoas que estão ao meu redor. Para mim foi muito bom, foi uma experiência muito boa, né? E o que ficou para mim também foi lembranças boas, né? Lembranças e experiências boas, né? Porque através dessa experiência eu aprendi a amar mais o meu próximo, a estar mais junto com meus familiares, juntos, né? E antigamente não era assim, né? Hoje sim, hoje nós somos mais unidos, estamos mais próximos, né? Dos nossos parentes, dos nossos irmãos. E isso foi muito gratificante. E ainda continuo, ainda tendo, sabe, essas vezes, visões ainda, né? Porque faz pouco tempo, né? Foi o ano passado, como eu tenho esse problema de arritmia, né? Muitas das vezes a gente passa mal, né? E teve um dia que eu fui dormir, né? Que eu e meu esposo fomos dormir e na madrugada eu senti uma coisa muito estranha, né? Porque eu senti a hora que meu espírito saiu do meu corpo. E eu senti que a hora que eu estava, assim, bem no alto, assim, da minha cama, e eu vi aquela mão, tipo de uma nuvem, né? Pegar na minha cintura e me puxar. E querer me puxar para baixo. Mas aí eu olhava para cima e pedia, falava, Jesus, me ajuda. Aí eu falava, Jesus, me ajuda. A hora que eu falei mais forte, Jesus, me ajuda, aí aquela mão me soltou, eu voltei pro meu corpo. A hora que eu voltei pro meu corpo, ali eu acordei assustada, né? Aí eu não dormi mais. Mas, então, essa experiência ainda que tá ficando ainda na minha vida, né? Muitas das vezes acontece essas coisas. Mas eu não tenho medo, né? Porque eu sei que muitas coisas que a gente vê, acontece, é coisa espiritual, é da parte de Deus. E muitas vezes, no passado, eu tinha medo de morrer, entrar numa escuridão, né? Mas Deus permitiu que eu visse a luz dele, que o caminho dele é a luz, o caminho dele é todos aqueles que faz o bem nessa terra, né? Ele vai para um lugar melhor, um plano de luz, né? Nós temos que só seguir o caminho do bem, né? Porque se nós continuarmos aqui na terra e fazermos o que não é certo, o que não é do agrado de Deus, fazermos as coisas que não agradam o Senhor, que é mal aos olhos de Deus, nós não vamos procurar um caminho bom, né? Só o caminho das trevas. Mas Deus me ensinou o caminho da luz, né? Então eu sou muito grata a esse dom, a essa experiência que Deus me deu. E foi o que Deus me deixou, né? De bom para mim. Então eu tive uma mudança assim na minha vida, né? Que após essa experiência que eu tive, né? Eu não tinha uma busca assim com Deus, né? Eu não tinha uma religião assim que eu me apegasse e sabia que tinha o Deus, mas eu não era uma pessoa religiosa, né? E a partir desse momento que eu tive esse conhecimento, né, dessa experiência, eu procurei uma igreja, né, procurei um caminho para seguir, para ter mais essa aproximação com Deus, e procurei sim, hoje eu sou cristã, né, graças a Deus, e essa experiência para mim foi muito boa, né, porque continuei sim, né, esse dom ainda ficou em mim ainda na minha vida, porque Deus ainda mostra muitas coisas assim para mim, assim, que a experiência que eu tive ainda depois desse tempo, que há muito tempo eu tive esse EQM, ainda eu tive ainda essa outra visão, né, que ao deitar assim na cama, né, para dormir, eu senti que a hora que meu espírito saiu do meu corpo, e algo, uma mão, sabe, tipo de uma nuvem bem branca, me puxando, sabe? E a hora que ela me puxava e eu olhava para cima e pedia para Deus, para Jesus, eu falava, Jesus, me ajuda, me ajuda. As 3 vezes que eu pedi para ele me ajudar, aquilo me soltou, né? E eu retornei para o meu corpo novamente, né? Foi aí que a hora que eu acordei assustada ali e não consegui dormir mais. Mas eu, graças a Deus, o Senhor me deu esse dom de ver, né, sabe, de sentir as coisas. Mas graças a Deus, assim, na minha igreja, assim, a qual eu vou hoje, né,
Ali nós temos a liberdade do Espírito Santo de Deus, o que nós vemos, o que nós sentimos, nós temos a oportunidade de expressar, de falar, né? E para mim tem sido muito bom, né? De continuar, assim, de fazer as coisas assim, em sentido de ajudar o próximo, né? Esse dom que ficou para mim é de fazer o melhor para Deus, de ajudar meu próximo, ajudar a amar mais o meu próximo, né? Todos aqueles que estão em volta de mim. E foi um dom gratificante, sim, né? Que Deus me deu. E foi uma experiência muito boa de ficar, que ficou comigo, né? Depois da CQM. E eu só tenho a agradecer a Deus, agradecer por essa experiência, né? Que me trouxe muitas coisas boas, sim, para minha vida. E agradecer também a esse programa que me deu a oportunidade, né? De estar aqui expressando esta EQM, essa experiência que eu tive, né? E agradecer pela essa porta aberta, né? Do homem que veio do céu, por dar-nos essa oportunidade de estarmos aqui fazendo esse relato do que nós passamos, do que nós vivenciamos, né? Porque nem todos têm essa oportunidade, né? E às vezes muitas pessoas têm oportunidade e têm medo de falar, né? Medo de relatar. Mas eu acho que a gente não devemos ter medo de expressar o que Deus nos mostra, né? Então, é muito bom estar compartilhando esse relato com todos vocês, né? E eu agradeço muito essa rica oportunidade, né? Que esse programa tem me dado. E eu agradeço o homem que veio do céu. Muito obrigado por essa porta. Para poder expressar o que tenho passado nesse relato. Eu agradeço, muito obrigado, viu, por ter nos dado essa oportunidade. Muito obrigado. Até logo.